Suave galeronha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como sempre, eu sou o Wendel, o prateado, e vamos para mais um vídeo. Então, galera, no vídeo de hoje, por que não citar aí um vídeo viral aí, né, da internet? Inclusive em todos os perfis aí, TikTok, Kawaii, nem sei se pode falar o nome das plataformas. Mas, então, falando sobre o missionário Miguel Oliveira. Vamos falar um pouco aí, até com base na minha experiência, né, nas igrejas que eu congreguei. Eu também me converti bem cedo, sabe, para a igreja evangélica e eu tinha muita vontade de pregar, assim, sabe? De ter oportunidade de pregar, chegar na frente do ministério, pegar o microfone e pregar mesmo. Eu tinha vontade de passar mensagem, porque eu tinha muita fé, né? Eu acreditava que poderia acontecer coisas paranormais, como tocar uma pessoa sem perna e nasceu uma perna, até coisa assim eu imaginava. Até porque também nesse período de conversão eu já estava ali para desenvolvendo ali a minha primeira crise, né, de esquizofrenia. Então eu acreditava demais nessas coisas paranormais assim, quando na realidade a fé ela existe, a fé ela produz milagres, mas coisas paranormais não espera da fé. Simplesmente porque Deus ele não precisa se provar mais. A gente vive num século onde tudo já está, todos os livros já estão escancarados aí, ó. A gente tem acesso a todo conhecimento. Se a gente for pesquisar na internet, a gente acha aulas de tudo quanto é tipo de matéria. Existe vários tipos de escolas por aí para ensinar a gente a estudar idiomas, a estudar matérias em geral, de conhecimentos assim que na época de Jesus eram conhecimentos que não circulava, não existia. Psicologia, por exemplo, não existia naquela época. Ali havia muita disputa entre filósofos gregos e os profetas judaicos ali, né, o povo de Israel. Então, enfim, não existia todo esse acesso que a gente tem de conhecimento. Então Deus ele precisava se provar porque não existia. Hoje já existe. E, bom, naquela época mesmo, eu distorcia a minha língua ali, inventava línguas estranhas, galera. Eu mesmo que inventava, pra falar a verdade mesmo. Então, quando eu vejo eu vendo essas polêmicas do menino aí, eu acabo me vendo quando eu era mais novo, né? É claro que as minhas primeiras oportunidades de pregar em igreja mesmo foi depois já dos 20 anos de idade. Mas a minha vontade de pregar, a minha vontade de ser profeta, que nem o missionário diz aí, era já dessa época já, eu tinha 14 para 15 anos. Na época já primeira crise, né? Enfim, é... aí eu não sabia associar, nessa época eu não sabia associar o que era experiência espiritual e o que era ali a crise, né, da doença. Então eu acreditava que era assim, nossa, eu tava tendo uma experiência espiritual maravilhosa e que eu tava adquirindo poderes paranormais, e quando na realidade tudo não passava de uma ilusão, de delírios. E é isso, galera. Na pauta desse vídeo eu quis falar sobre isso, né? E eu me sentia eu me sentia da forma que ele que ele está vivendo, assim, eu me sentia, sabe? Eu me sentia como na forma que ele está vivendo, queria viver isso, de subir, pregar e multidões ouvir e aí tipo viralizar, ficar famoso. E bom, e antes mesmo de acontecer algo desse tipo, que nunca aconteceu, eu comecei a sofrer, né, as retaliações. Que é o que ele supostamente está vivendo agora. O que seriam as retaliações? Seriam pessoas que reprovam. Reprovam, sabe? Te reprovam, simplesmente. Você pode fazer um milagre ali, a pessoa olhou, viu o milagre, mas elas te reprovam porque. Ah, não, mas esse daí não é aquele que fazia isso, que fazia aquilo. Conheça a vida dele, blá, blá. Reprovava já, tipo, já reprovava. É... então é isso, galera. E era proporções minúsculas que acontecia isso. Eram proporções tão minúsculas que acontecia isso. E agora imagina ele, que tá com 1 milhão de seguidores.
Um monte de pessoa deve ficar lá alfinetando ele, mandando mensagem lá, criticando, falando palavras até de baixo calão, porque as pessoas sabe, que querem reprovar as outras pessoas, nem sempre elas têm educação. Nem sempre elas têm palavras de ética, palavras que realmente mostram que não querem o mal da pessoa. Às vezes as pessoas já chegam xingando mesmo, humilhando, palavras de baixo calão mesmo. Não tem nenhum tipo de educação. Então, é isso que eu tento, que eu fico imaginando, sabe? Ele deve estar passando por um momento tão difícil, sabe? Com esse pessoal criticando ele. Porque ele é tipo um garoto. Um garoto. Talvez ele mesmo, se ele passar por um processo que muitos passam, né? Muitos que são cristãos e que acabam entrando na vida espiritual passa esse processo de esfriamento da fé, que é quando você tem seu auge, né? De sentir a presença de Deus, de ter oportunidade, depois esse auge vai decaindo e você tem aquele esfriamento da fé. Isso todo cristão já passou. Eu, por exemplo, até pelo período que eu fiquei depressivo, que eu fiquei mal, aí debilitado, eu passei por esse esfriamento da fé porque foi um processo que eu tive que passar, né? Até pelo caso de eu não estar cuidando da minha saúde corretamente. E ainda mais contando que eu tenho um transtorno. Então, imagina, depois que passa por esse processo, muitos acabam se tornando ateus, ou seja, eles são céticos do que é espiritual, porque se frustram com a caminhada, sabe? Com ter feito tantas coisas e nada ter fluído na vida deles, de ter recebido mais reprova do que aceitação. E é isso, galera. Eu mesmo me frustrei bastante aí no decorrer da minha vida por conta disso, né? Porque eu achava que eu tinha vivido uma experiência divina maravilhosa com Deus e no final eu recebi mais reprova do que aceitação. Tipo assim, uma coisa que é muito recorrente, porque as pessoas elas sentem admiração por você calados, mas na hora da reprova é com a boca escancarada. Então você só vai escutar as reprovas, as admiração fica no secreto. Então exatamente isso, galera. Então tipo assim, muitas pessoas que admiram, que gostam, fica biquinho calado, nunca elogia, mas na reprova sempre abre a boca. Sempre abre a boca. Então tipo assim, a reprova é muito maior do que o fato de alguém querer elogiar, querer prestigiar, querer, sabe, te levantar. Então é isso. Ele deve estar passando por um processo muito difícil, até porque ele é um jovem aí de 15 anos, né? Pô, com 15 anos foi minha primeira crise. Olha a mazela que eu passei com 15 anos, galera. Eu tive a primeira internação. E internação é uma coisa desumana, sabe? A pessoa é amarrada, a pessoa ela toma medicação contra a vontade, né? Porque eles já enfiam direto na injeção e te aplicam. Então, tipo assim, você não tem a liberdade de fazer nada. Literalmente, você tá preso. Você fica preso. Você é preso ao tratamento. Você é preso ao tratamento. Então você é obrigado a tomar medicação, você é obrigado a ficar preso dentro de um quarto, entendeu? É um quarto ali, uma cama, um negocinho pra você guardar suas roupas e é isso que você tem. Esse é o seu mundo do período do tratamento. Então, eu passei por isso muito novo, eu tinha 15 anos, a idade que esse profeta aí tem. Então, tipo assim, cada um passa por uma mazela, ele passou pela mazela, não de ter o transtorno, né? Graças a Deus ele não tem, mas eu passei pela mazela de ter o transtorno e ter passado por isso. Então foi um processo. Depois, quando eu tive minha segunda, tipo assim, paixão ali de estar realmente fazendo, aplicando na prática aquilo que eu sonhava tanto, que era pregar, que era sentir a presença de Deus, estar envolvido com o corpo. Fui também ungido missionário. Então, aí me veio também um outro problema aí nessa questão, né? Outra internação, enfim. Na verdade, já tive 4 internações. Mas aí, tipo, uma delas foi algo que ocorreu com a igreja, né? Tava na igreja e ocorreu ali. Comecei a ficar em crise, mas todo mundo reprovava como se fosse, tipo assim, um manifestar espiritual que estava acontecendo, que eu tivesse sendo desviado do caminho, por exemplo, tá fora da visão, não tá na presença de Deus.
tá fora da visão, tá agindo por conta própria, inventando profecias. Só que no final eu tava em crise, galera. Olha o peso disso, eu tava em crise, então não souberam lidar. Então é isso, galera. Cada um passa por uma mazela e eu passei duas vezes por mazelas assim, nesses períodos de espiritualidade. Na verdade, todas as quatro foram por períodos de espiritualidade, que toda vez que eu deixo de cuidar da minha saúde, sabe, que eu não me alimento direito, que eu não durmo direito, que eu não tomo uma medicação, entendeu? Que eu deixo completamente de lado a minha saúde, aí eu tive essas internações. E que, de fato, uma coisa que não ocorre comigo nas minhas crises, assim, nos períodos que eu estou ficando mal, é o consumo de droga, galera. Eu não consumo drogas. Ah, muita gente acha que, tipo assim, ele fica ruim porque ele usa droga e ele tem a mente fraca pra droga. Não é isso, galera. O transtorno, ele age na mesma área do cérebro que a droga afeta. Entendeu? A pessoa com esquizofrenia, mexendo com droga ou não, ela tem um distúrbio ali naquela área do cérebro que é a mesma que é afetada por quem usa drogas. Então ela tem a crise quando essa área do cérebro começa a produzir muito hormônio de dopamina. E aí ela como que sonha acordado, sabe? É como que ela sonha acordado. O que ela tá vivendo aqui é o sonho que ela tá acordada e tá sonhando. Ver coisas acontecer, passar imagens, enfim. É isso, é a mesma coisa que uma pessoa normal mesmo. Uma pessoa que não há transtorno, se ela ficar noites e noites varada sem dormir, ela tem esses delírios, os mesmos delírios que uma pessoa com esquizofrenia desenvolve. Por quê? Porque uma pessoa que fica sem dormir, o cérebro dela começa a atuar nessa área, que é a mesma área que é afetada pela esquizofrenia, que é a mesma área que é afetada pelo uso de drogas, e a pessoa começa a desenvolver delírios. Você pode ver qualquer pesquisa aí sobre isso. Ficar sem dormir gera delírios. Então, tipo assim, é, é muito difícil quando você está. Para analisar uma coisa, olha o que eu vou falar. Quando uma pessoa está no transe do sono, do sonho, tá sonhando. Você sonha e você tem um certo controle de si mesmo dentro do seu sonho. Só que, porém, você tem atitudes que você nunca tomaria na vida real, nesse sonho. Então, se você sente de agredir alguém, você agride no seu sonho. Então, tipo assim, se você sente de fazer alguma loucura, tentar se matar no seu sonho, você faz. E quem tem esquizofrenia, o cérebro dela atua como se ela estivesse dentro de um sonho. Onde as atitudes que ela toma, às vezes é de maneira impulsiva. É como você toma atitudes dentro do seu sonho. É basicamente isso, galera, que eu quis passar pra vocês aí. Mais um vídeo sobre esquizofrenia aí. E enfatizando aí também para poder usar um hype que tá sobre o profetinha. Profetinha, olha. Pelo profeta Miguel Oliveira. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Se gostarem desse vídeo, deixem um like. Você que caiu nesse vídeo aqui, por acaso não conhece meu canal, pode entrar nas playlists, confira os outros conteúdos. Se gostar, se inscreva e tamo junto!